Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos, trazendo as últimas notícias e atualizações do Mengão. Esse corte que nós vamos reagir juntos aqui é do programa Os Donos da Bola da Band, com o craque Neto, Veloso, Souza e companhia, trazendo as últimas notícias do nosso Flamengo. Então deixe aquele like, se inscreva, deixe nos comentários aí a sua opinião. O Flamengo vai enfrentar o Internacional, oitava de finais da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo pegou o Inter. E o Palmeiras pegou o Universitário. E o São Paulo pegou o Atlético Nacional. Você viu com quem o São Paulo passa até ir para a final, Souza? Vi. Você ainda tem a certeza que o São Paulo vai ser campeão? Tenho sim, claro que eu tenho. Já aconteceu isso já um tempo atrás, já na Copa do Brasil. O São Paulo também pegou o grupo mais difícil. Não, eu vou falar um pouquinho disso aí, viu, Cascão? Mas tudo bem. O grupo mais difícil. E quem quer ser campeão não pode escolher grupo, não. Mas o São Paulo tem time para isso? Tem. O time titular, sim. Mas ontem, por exemplo, contra a equipe do Bahia, o que você viu? Um time sem... Não tinha nem um treinador. Nem o treinador estava. É o São Paulo que joga, não é? É o São Paulo que joga, com certeza. Tá. Mas não tem como. Futebol não tem como, né, craque? Sem os principais jogadores... Não tem como fazer frente. Com esse time que está jogando, o São Paulo vai correr risco de rebaixamento. Aí tem o Lucas Moura, que tá 8 anos sem jogar, irmão. Vocês não dão um pau nele. Foi lá no podcast, lá do Podpah. Pô, jogador que quer... Eu adoro o Mítico e o Igão, adoro o Podpah, meu irmão, e tá na deles lá. O cara vai lá, 4, 5 meses sem jogar, como se tudo tivesse legal, que o São Paulo tivesse... Né? O Oscar, 2 milhões por mês, sentiu contusão de novo. Vocês pagam pau pra esse jogadorzada todo, entendeu? Não joga, não faz gol, não tá dentro da arena, não viaja pra Bahia. São jogadores medíocres pra vestir a camisa do São Paulo pra mim. Quem você acha que fica aí? Vocês que são bons disso aí, que eu não sou. Palmeiras, de um lado de cá, é favorito pra mim, do lado de lá é o Flamengo. Muito fácil, né? Até a final, você tá falando. Mas pras quartas? Quartas de final, pra mim, é Palmeiras e River, Botafogo e São Paulo. Para mim também. Para você, Godoy? Ali passa Atlético Nacional, aí passa Botafogo, passa River e passa Palmeiras lá aqui. Ali para mim passa Vélez, passa Racing, passa Cerro e passa Flamengo. Mas isso é só palpite, tá? Para quem nunca... Para nós... essas coisas eu não gosto de discutir aqui, porque isso aí é uma conversa. Pode dar uma final brasileira. Vamos ver. É interessante, o time do Aritzabal contra o São Paulo. Vamos ver. É o seguinte, ó. Vamos falar do Palmeiras. Não há perna danada. Não, jamais. Aqui é perna, né? Não, jamais. Você sabe que não. Sabe que não. Então essa oscilação é normal. É normal, craque. Você já... É o normal oscilar? É normal oscilar. O Palmeiras, o São Paulo está oscilando ou porque é ruim mesmo? Porque na Libertadores está classificado. E no Brasileiro? Está oscilando bastante. Está ruim no Brasileiro. Com esse time que está jogando, briga para não cair. Para você, o São Paulo, o que está acontecendo? Tá ruim. Olha lá a situação, 2 pontos da zona de rebaixamento. 11 jogos, 12 pontos. Está parecendo o Corinthians do ano passado, que era 1 ponto por jogo. Vai chegando aí, Tá depois não tem perto fôlego aí. Não, e a sequência agora que tem também? Quem? Agora pega Vasco... Aqui. Mas com o Fernando Diniz, treinador, é 8-0. E depois, São Bragantino e Flamengo. São Paulo tem que ter medo desses times, não, Souza? Não, mas que esse time que tá jogando aí tem que ter medo. É o São Paulo, não é verdade? Você acha que tem que ter medo? Tem que ter receio, sim. Olha o grupo de clubes tradicionais, considerados grandes do futebol brasileiro, que estão ali na parte inferior da tabela, e com a diferença mínima dos piores times do campeonato. Qual a diferença do rendimento deles? Vamos lá, tirando o Flamengo e o Palmeiras, quem pode surpreender? Bragantino e Cruzeiro? Ninguém. Acho que ninguém. Acho Bahia. Eu acho que ninguém. Vai ser o campeonato dos dois de novo. Não tem conversa. Não tem conversa. E também na Libertadores. É que eles vão se enfrentar, né? De cada lado. Cada um de um lado. E vai... se encontra na final. Só na final. Palmeiras e Flamengo aí em Lima. Vocês podem ter certeza disso. Perita Dulce. Vocês estão indo contra o que esses caras estão Perita Dulce. Perita Dulce. Ô Zé, faz muita diferença ter esse confronto com o Inter bem descansado e o Flamengo disputando o Mundial, mas assim, isso aí nós estamos projetando o Mundial, né, até o final de julho. Sim, lógico que faz. Faz? Sim, porque quantos jogos eles já fizeram?
Chega com um jogador a mais. Você não sabe no Mundial se vai ter alguma lesão, alguma coisa. Tem uma distância também, de datas que o Marcelo está aqui. Um mês. Mas, Marcelo, que nós estamos lembrando é que você tem uma carga acumulado de jogos calendário, maior. né? Você tem pelo menos 3 jogos que vai fazer no Mundial, o Inter vai estar descansado. Então, só para lembrar, porque os caras falam só da data, mas o Zé jogou e sabe que tem um ali. E a intensidade que você vai para esse Mundial, você vai... Tem também o problema que o Pedro gosta sempre de enfatizar, infelizmente não está aqui, né? A logística. A logística é um assunto que Pedro Ivo Almeida domina como pouco. Pedro Ivo Almeida. E do outro lado ali, um brasileiro descansado, que é o São Paulo, que não vai. Contra 2 que podem estar cansados. Também esse negócio de cansado, de repente você cai fora da fase de grupo. Não, você já voltou. Você volta. Mas também não quero... Facilita a logística. Eu quero que eles fiquem... todo mundo joga até a reta final mesmo do Mundial. Até por causa de muita gente apostando que no brasileiro vai chegar. Eu quero muito brasileirinho, né, Edu? Você tá brasileiro. Palmeiras, Mundial, muito orgulho. Você sou, tá, né, Edu? eu sou Pachecão. Como você canta na arquibancada, jogo da seleção? Eu sou Vamos lá. brasileiro. Aí, legal. E repito. Tá aí realmente intimida os adversários. Os adversários tremem quando ouvem isso. Ele Eu não continua brigo, magoado cara. quando fala do Mundial? Não, já falamos Nem aqui. fala em nada. Zé, nem toca no assunto, Zé. Eu trouxe aqui Não o acaba o Wagner. programa agora. Vai fazer a série para tentar... Falamos aqui, inclusive, que é campeão mundial, mas a respeito... Nem toca no assunto, Zé. O Inter Bangu também é? também, o Fluminense. Todo mundo. Professor, Todo mundo. o Internacional... série, pô? Não, ainda não. Mas assistiu. Tudo. O Internacional, como diz o Roger, é um time F. É o time que tá ali robusto, pra cima. Contra o Fluminense não foi tão robusto. Mas ele falou, cara. Ele é. Ele é um time com potencial. E é por isso que eu falei, um Internacional, porque não é só porque vai estar descansado. Está descansado com potencial. Tem muita gente aí que vai descansar e às vezes volta pior. Porque aprimora os defeitos. Time ruim, quando tem muito tempo para treinar, ele aprimora os defeitos. Verdade. Não é o caso do Inter. Estamos temerosos. Quando a gente fala isso, e o Prats falou da decisão no Beira-Rio, talvez isso seja importante também para o Inter se reafirmar em relação a isso. Claro. O Inter tem perdido muita oportunidade. Houve de traumas, né, decisão no prof? Beira-Rio. Tem traumas. Tem mesmo. Então é uma chance para o Inter limpar também essa barra. É que o adversário... Ali eu acho que foi azareio para os dois, não foi sorteio para nenhum dos dois. Azareio do Flamengo e do Inter também. É uma pena, mas alguém ia ter que dançar. Né? Esse jogo vai ser tão especial, o Breleiro. Eu ia chamar o Prato, mas ele acha tudo chato, tudo ruim. A gente vai ter o... Não, é anti, né? Anti-alegria. Anti-alegria, É verdade. anti-arte. Quase isso, Breno. Ele é chato, ele é tóxico. Você sou mesmo. vai ver de um lado a Arrasca, do outro Alan Patrick. Que jogo! Isso, hein? Que jogo! Não, e se a gente lembrar, no ano passado, naquele jogo do Beira-Rio, na minha visão, Inter e Flamengo fizeram o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Foi um jogaço, muito equilibrado, muita alternância. O jogo do Maracanã também. E esse ano, né, a gente já viu também um confronto muito equilibrado, o Roger já conhecendo melhor o que o Felipe Luiz pode apresentar. Então, por esses confrontos recentes, pelo nível que a gente viu nesses duelos, a tendência é que mesmo o Flamengo, fechando, né, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro muito bem, a Libertadores nem tanto, mas não dá para dizer que o Flamengo não entra confiante para o Mundial, mas eu vejo que há um equilíbrio muito grande nesse confronto, muito pela capacidade do Inter de jogar nesse cenário. Não vai ser favorito, não vai ser o time a ser batido, mas, por outro lado, tem condição de competir de igual para igual com o Flamengo. Mas não tem nenhum azarão aí, né, Breno? Nesse confronto aí, nenhuma surpresa quem avançar. Não é uma zebra avançar. Você acha que o Inter passar seria uma surpresa? Para mim, não. Mas não é absurdo dizer que o Flamengo é o favorito. Mas o favoritismo, assim, bem ligeiro pra mim. Então, mas o Prates gosta de falar do bumbo, né? O bumbo, quando botaram lá a mão no pote, no bumbo, você sai ali, tem a... do bumbo aí. O bumbo é o pote, mas é o bumbo. É bombo. É bombo. Aquele é bombo. Bumbo é... Aquele é o bombo. Não, mas agora mudaram o nome. Não tem mais bombo no futebol. Mudaram o nome. É bolilheiro. Bolilheiro. Quando botaram a mão no bolilheiro, Prates, já se sabia que ali o Flamengo... Você colocou a mão no bolilheiro? Sim, que às vezes acontece. Você põe ali pra saber a sorte. É isso aí. E aí ele vem na sorte, Zé. Na bela, põe a mão no bolilheiro. O Prates já pôs muito. O que você sente quando põe a mão no bolilheiro? Não, Sinto uma expectativa de ver o que vem pela frente. O que tem lá dentro? Sempre uma surpresa. Porque é o seguinte... Tem a bolinha fria, a bolinha quente? Não sei, tem? Fala. Essa era um clássico, hein? Essa era um clássico. Aliás, Deixar tem a bola uma... na geladeira.
Tem um na internet aí que teve um sorteio da prefeitura, lá uma prefeitura aí no Brasil, a mulher, eu mesmo ganhei minha mãe. Acontece. Surpresa. Fator casa, jogar e decidir em casa pende para algum lado ou para você continua com relação... Ele falou do Flamengo favorito. Imagina se esse debate é no F360. Ah, o Abel Neto gosta dessa. Alô, Abel Neto. Se eu tiver acho que assistido, mande uma mensagem. Decidir em casa, eu prefiro. Não, mas nesse duelo... Não, assim, é que, claro, abrindo o Maracanã, o Flamengo tem... A gente imagina que o jogo do Flamengo é no Maracanã para levar vantagem para o Beira-Rio. Eu não vejo ninguém com favoritismo nesse confronto, Edu, porque a partir do momento que eu acho alguém favorito, o que não é favorito seria uma surpresa se avançasse. Eu não acho que o Inter avançar é surpresa. Não é nenhuma surpresa se o Inter passar. Tá tudo muito equilibrado. Eu sei que o Edu é ousadinho. Ele é. Já botou mas só até com brasileiro, Ele tá te provocando. Inclusive, ele até foi atrás da Piruruca. Eu sei. Ele tá usando também. Isso aí. E é o seguinte, prof, o Eduardo Menezes tem um defeito terrível. O Zé tá achando. O Zé gosta. Tem um defeito brasileiro. O dele é pupurri, né? Só um cantinho aqui atrás. Ele se vê como brasileiro em relação à América do Sul nesses Jogos de Libertadores assim, ó. Eu não. É o erro do brasileiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. Pra gente ir pro outro confronto. Eu refilo isso, como diria o ex-presidente, então, o Breler Pires. Pra mim, eu vou ir pro outro confronto, já vou falar do Palmeiras. Vamos fazer aqui o momento Paulo Calçade, que é uma aposta faltando quase 2 meses pro jogo. O Calçade adora isso. Isso. Atenção pro momento Paulo Calçade. Se a gente tivesse que apostar aqui um alto valor, o salário do Rafael Prats. Uma ficha. Pro Breler, a aposta seria Flamengo, é isso? No confronto? Mas tem Roger Machado do outro lado. Uma ficha só, não tem como os dois passarem. Vai passar um ou outro. Tem Rocher. Você tem que apostar. Flamengo. Prats. Internacional. Glória do desporto. E aí, professor? Inter. Ó, mais um do Inter, e você, Zé? Estou em dúvida ainda, até o final do programa. Zé, aqui não é, Zé, aqui não é equipe F que você pode, não. Aqui é emoção. Aqui não tem compromisso. Fator casa é descansadinho. Inter, Flamengo. 2x1. Tá 2x1. Flamengo, fez muito bom. Vai. Não, pra mim. Você tem favorito, não tem, Edu? 57,5% pendendo para o Flamengo. Não, até bastante. Tá bom, mas tem os 2 pontos pra cima e pra baixo. O resto, 42,5. O que eu falei? É isso, faz a conta. Ele me pegou. Você quebrou pra lá, você tem que quebrar pra cá. Quase falei 40. Que nem o casão, que virou meme aquele negócio lá. Mas pra mim, eu acho que tem ali... Hoje, nós estamos falando de hoje. De hoje. Flamengo, mas enfim. Vamos aguardar, então, repito, o confronto Flamengo Internacional só em agosto e aí 0 game mesmo, que vai ter essa pausa, inclusive janela de transferência. Os caras podem contratar mais gente. Tá chegando o Jorginho, por exemplo, pro Flamengo. E assim, vamos bola por bola. Quem tem de onde tirar mais? Flamengo. Felipe Luiz. Flamengo. Certo? Sim. O Roger faz um trabalho ótimo, embora no brasileiro precise abrir o olho também, porque se chegar nesse confronto com uma situação complicada no brasileiro, o ambiente já é diferente, até para jogar a volta no Beira-Rio, então precisa se atentar para essa parte. Então você vê mais bola no Flamengo. Mas o Flamengo tem um elenco que dá muita alternativa ao treinador. E tudo bem que o Roger sofreu com baixas, mas ainda assim, com o elenco completo... Eu vejo ainda o Flamengo superior. Tem um elenco melhor, tem mesmo. Você vê mais bola em quem, ô Prats? Para de graça, Eduardo Menezes. Não, é sério, do Flamengo Você com essas perguntas hoje, cara, não é graça. Eu não vou. O cara faz uma pergunta, tudo é graça nessas suas provocações baratas, com perguntas ambíguas. O Flamengo tem um elenco melhor. O Jailson tá rindo, o Jailson já começou a participar. Não é o Jailson. O Jailson participou mais aqui do que às 11. É o seguinte, Flamengo tem um elenco melhor. Para de ter mais bola. Não, cara. Você é espertinho. Você está sendo incoerente agora, não? O quê? Você falou que o Flamengo tem mais bola, tem mais elenco. Mas numa ficha, Esporte Clube Internacional. Sustente. Não, sustente não. Eu acho que o Inter tem uma margem para voltar a crescer, como já cresceu em outros momentos. Bola por bola, eu tô analisando o Inter da Libertadores e não do Brasileiro, mas estou com você. A condição que o Inter vai chegar para o jogo em relação à classificação do Brasileiro vai ter peso para esse jogo. Se o Inter estiver nessa situação que está agora, que eu acho que não estará daqui a algum tempo, 1 ponto, 2 pontos acima de rebaixamento, aí é complicado. Claro que é complicado. Na Libertadores, nenhum deles encantou. Porque tudo bem que o Inter pegou um grupo mais difícil, mais equilibrado, mas ainda assim passou com dificuldade. Sim. O último jogo contra o Bahia sai perdendo, precisa buscar a virada. O trabalho do Roger oscilou, tem aquele 3-0 no primeiro tempo para o Nacional, que consegue buscar o empate. O lado positivo, legal, o time mostrou poder de reação, mas por outro lado,
O Flamengo, se você toma 3-0, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Para virar depois é complicado. Então não vai ter essa margem de erro que o Inter teve. E por isso, para mim, é uma pequena diferença também, mas muito pela superioridade do Flamengo em relação ao elenco. Eu fui até olhar, porque começou a apitar aqui, você é traíra, bota esse corte do Flamengo aí. Já tá no site. Mas já tá no site. O Flamengo Flamengo tem que passar na final da Libertadores, já tá aqui. Vamos agora falar de um outro confronto, e o Zé Elias flagrou. Não eu, porque eu sou Rio Branco de Americana, mas muita gente aqui que era palmeirense. Verdade. E dizendo que o Universitário é um regalito de Deus para o Palmeiras no sorteio. Aqui, vocês podem ver aqui no story. Muita gente falando que o Palmeiras foi... Aqui, só um minutinho, deixa eu só perguntar. Bafejado aqui, pela sorte. Eu não lembro. Produção, vocês estavam gravando antes ou não? Você não tem noção, velho. Tem material pra semana toda já. Vocês estavam gravando antes, né? Assim, vocês tudo. têm imagem aí, eu tô chamando o VAR. Eu chamo o VAR. Não é o desafio, é o desafio. Pra pegar vocês aí, não. Imagens. Quando foi anunciado Palmeiras e Universitário, imagens. Mas vamos aguardar para ver se teremos ou não. Que flagra, Mas... Até na minha visão, subestimado, porque o Flamengo tem muitos craques e ele não é o dos mais vistosos, mas ainda assim é o dos que mais entregam para a equipe. Um cara muito coletivo, que se sacrifica para marcar, para voltar, para recompor e lá na frente também tem feito a diferença. Mas é um Flamengo que, por mais que a gente tenha a ressalva da campanha na Libertadores, que realmente foi muito abaixo das expectativas em termos de rendimento, poderia ter feito mais, o Felipe Luiz sabe disso, mas na temporada é um Flamengo... O saldo é muito positivo até agora. Extremamente positivo. Isso é um fato para ele. E é um Flamengo dificílimo de ser batido. Isso que eu ia te falar. Porque... Defende-se bem. Houve oscilações, eu acho que as oscilações fazem parte também. Não vai toda hora sobrar, ganhar de 4, de 5. Né? No Brasileiro ganhou de 6 do Juventude, fez 5 no Fortaleza, que estão lá embaixo. Mas ninguém vai quase fazer 5 em um, 6 no outro. Houve oscilações, a campanha da Libertadores, ela teve tropeços no meio do caminho em relação ao desempenho, mas de maneira geral o Felipe Luiz tem razão. O saldo até agora é positivo. O time não só está vivo, como está brigando nas frentes todas. Por isso que eu não concordo quando ele fala em perfeição. Perfeito não é. A primeira fase na Libertadores deixou a desejar. Mas até isso tem condição de recuperar a partir do mata-mata. Então, a tendência... Agora, o mais legal do Flamengo... é o jeito como o Flamengo constrói os resultados, né? Porque não foi só contra o Fortaleza ou contra o Juventude, fez um jogaço contra o Corinthians, que também é um time de um nível superior em relação à Juventude, talvez não em Fortaleza, mas o momento do Fortaleza é melhor, mas são adversários diferentes. E quando o jogo exige outra coisa, o Flamengo também entrega. Ganhou um jogo contra o Grêmio de uma maneira diferente. Acho que o Senão está na Libertadores... E o jeito que o Felipe Luiz quer que o time jogue é o jeito que a torcida quer que o time jogue. Mas não tem um casamento. Eu acho que reconectou com a torcida. É o anti-Tite, né? A torcida, lembra, vaiando em alguns jogos, alguns tropeços. Mas ela conseguiu... A vaia Lido foi muito direcionada para o time na Libertadores. A torcida do Flamengo conseguiu fazer essa divisão e, se a gente analisar a Libertadores, o Flamengo mereceu vaias até pelo contexto do Tátira. O último jogo, sofrer como sofreu até o fim contra um time do nível do Tátira, realmente pegou mal, mas analisando a temporada inteira, meu único porém a esse time do Flamengo é efetividade lá na frente. Precisa ser mais objetivo quando tu tiver oportunidade, precisa fazer mais goleadas como essa do Fortaleza, porque é um time que cria muito. Agora, do ponto de vista de equilíbrio, de um time que sofre pouco, aí esse Flamengo beira a perfeição do Felipe Luiz, porque ele tem zagueiros e defensores muito técnicos que saem jogando como Léo Ortiz, como Danilo, Léo Pereira, como ninguém. O Fabrício Bruno, que a gente estava lembrando do Cruzeiro, né? E daqui a pouco nós vamos falar disso, mas só para lembrar que desde a época do Fabrício Bruno, a gente via zagueiros armando jogadas. E você vê o Léo Ortiz hoje, depois eu vou falar com o Zé, que jogou na posição ali naquele miolinho ali que tem defensores. O carocinho do abacate, como diria os Osmar Santos. É impressionante como a gente vê zagueiros, defensores, historicamente, aí no passado recente, armando jogadas, não só no Flamengo no futebol mundial, mas o Flamengo tem se destacado muito por isso. E o Fabrício Bruno sai até por isso, Edu. No critério do Felipe Luiz, ele levou em conta qual zagueiro tem mais bola no pé para criar. E ele tentou com o Fabrício. Sim. Pela velocidade. E com a chegada do Danilo, o Danilo, para jogar na zaga, na minha visão, agrega mais na saída de bola do que o Fabrício Bruno. Muito. E é um time muito sólido. O Flamengo só sofreu 4 gols em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Defesa. A melhor defesa. Se a gente lembrar alguns times do Flamengo que começaram a temporada como favoritos, e aí?
time do Renato, o time do Paulo Souza, até mesmo do Rogério Ceni, esses times sofriam muito lá na frente, porque defensivamente o time não tinha a solidez que tem hoje. Então, isso é algo a se valorizar do trabalho do Filipe Luiz. Não é só o técnico que quer jogar com a bola, que quer ter a vaidade do time ser protagonista. É um treinador muito preocupado em equilíbrio, em ter um time seguro lá atrás. É claro que o Rossi tem feito muita diferença. Ontem nem tanto, mas é um goleiro exigido, ele que faz. tem passado Só muita pra você ter uma segurança. ideia, como a gente está falando da defesa do Flamengo, que ela cria muito, mas ela também é muito sólida. O Flamengo igualou o melhor início defensivo dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, historicamente. Igualou São Paulo em 2007 e o Ceará em 2010. 4 gols sofridos em 11 jogos. Apenas 4 gols. Sem perder o viço lá na frente. Exato. Ele falou, não, precisa ser mais efetivo, mas mesmo assim tem um saldo de 20 gols. É um saldo excepcional. E não é só a questão dos zagueiros. Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aí do nosso canal nesta segundona, dia 2 de junho de 2025, trazendo para vocês atualizações do nosso Flamengo. Mais tarde aí vai ter o sorteio também da Copa do Brasil. A gente vai ver qual vai ser o adversário do Mengão, oitava de finais também da Copa do Brasil. Mas Libertadores já tá certo aí, o Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. 2 gigantes do futebol brasileiro, jogo difícil com certeza, mas eu acredito aí com facilidades aí nessa classificação do Flamengo. E vocês, deixem aí nos comentários aí o que você acha aí, da opinião de vocês sobre esse jogão Internacional e Flamengo, oitavas da Copa Conmebol Libertadores.